Anda à procura de um renting automóvel? Ou de um aluguer de carro mensal ou diário? Ande com a Quinto. Há 30 anos que a Quinto anda consigo para lhe oferecer um serviço de mobilidade completo e de confiança. Vá a quinto.pt e descubra as soluções que temos para si, com tudo incluído. Quinto, há mais de 30 anos, a andar consigo. Le pacifisme et tout ce qu'il repose, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Bom dia e bem-vindos a um novo episódio do podcast Diplomatas. Eu sou o Ivo Neto e comigo está a jornalista Teresa de Sousa e o investigador Carlos Gaspar. Estamos a gravar na tarde de quinta-feira, dia 10 de outubro. O título do nosso último podcast ia neste sentido. Há uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia e agora outra entre Israel e o Irão. Nós estamos a pouco mais de 4 semanas das eleições norte-americanas entre Donald Trump e Kamala Harris e, Teresa, hoje começando por si, que papel vão ter estas duas guerras na escolha que os norte-americanos vão fazer no dia 5 de novembro quando forem votar? Bom, é difícil responder categoricamente. Todos os inquéritos de opinião publicados nos Estados Unidos põem a economia, o custo de vida, a imigração como questões fundamentais para a decisão de voto dos norte-americanos. Só as guerras e a turbulência internacional aparecem muito mais abaixo, o que não quer dizer que não tenham alguma influência, e essa influência reflete-se, por exemplo, em 2 aspectos das duas candidaturas que são fáceis de detectar. Do lado de Trump, Donald Trump, Trump passa a vida a dizer que a administração Biden e, consequentemente, a candidata democrata Kamala Harris estão a levar os Estados Unidos para a Terceira Guerra Mundial, insiste muito nisso, pintando um clima internacional com tintas negras e dizendo que os Estados Unidos estão a ser arrastados para a Terceira Guerra Mundial. Do lado de Kamala Harris, a defesa da administração Biden nas duas guerras é uma defesa de continuidade, naturalmente. Ela tem sido completamente taxativa no seu apoio à Ucrânia e que a sua administração, se for eleita, continuará a apoiar a Ucrânia. Tem sido taxativa naquilo que diz respeito a que não haverá uma negociação com Putin por cima da cabeça da Ucrânia. Tem sido menos taxativa em relação à entrada da Ucrânia na NATO, tem sido mais prudente, mas aqui tem seguido uma linha de continuidade que, no fim de contas, não devia ser problemática, se virmos que as sondagens também dizem que, para a maioria dos americanos, a Rússia continua a ser um adversário, um inimigo. Continuam a ver a Rússia de uma maneira muito negativa, quase tão negativa como a China. Em relação ao Médio Oriente, a questão é mais delicada para Kamala Harris, naturalmente. Há esta tensão permanente entre o primeiro-ministro israelita Joe Biden, em que Joe Biden queria resolver rapidamente a situação e o que está a ver é que ela se complica rapidamente. Kamala tem de ser mais prudente, tem de continuar a apoiar o Estado de Israel, tem um problema sério no Michigan, com uma percentagem de eleitores de ascendência imigrantes da Palestina e de alguns países árabes. Portanto, tem aqui um exercício mais delicado. Se houvesse um confronto
grande nesta altura no Médio Oriente que ameaçasse o envolvimento americano, creio que seria negativo para a candidata democrata e iria ao encontro dos argumentos catastrofistas do candidato Trump. Carlos, como a Teresa disse, e era um ponto que eu tinha aqui, os estudos de opinião dizem que de facto a economia tem que mais conta quando no dia 5 os norte-americanos forem votar. E olhando para a parte económica, há uma clara divisão e é fácil separar aquilo que diferencia os republicanos dos democratas. E antes de eu entrar aqui nas perguntas mais específicas entre a Ucrânia e o Médio Oriente, o que eu lhe queria perguntar é, no âmbito geral, ou seja, numa questão geral, em termos de política externa, o que é que mais separa Kamala Harris de Donald Trump? Praticamente tudo. Têm posições opostas em relação à Rússia e à Ucrânia. Donald Trump quer fazer uma aliança com a Rússia para separar Moscovo de Pequim à custa da Ucrânia. Têm posições opostas no Médio Oriente. Donald Trump tem uma posição muito radical em relação ao Irão. O Irão, aparentemente, ameaçou matar Donald Trump e o FBI tem uma investigação em curso há vários meses e já prendeu várias pessoas no quadro de uma conspiração associada aparentemente ao Irão para matar a Donald Trump. Nós imaginamos nesse sentido o que é a predisposição de Donald Trump para responder ao desafio que o Irão e um Irão nuclear pode representar a muito curto prazo no Médio Oriente. Kamala Harris, ao contrário, demarcou-se das posições do governo israelita, do primeiro-ministro israelita, de uma maneira muito clara, tanto no que diz respeito à guerra de Gaza, como, aparentemente, também em relação a uma retaliação contra o Irão depois do ataque de mísseis do dia 1 de outubro, e tem posições diferentes em relação à China, embora não seja exatamente, neste momento, perfeitamente claro qual é que é a posição que vai prevalecer no campo de Donald Trump. No campo de Donald Trump há uma posição forte que não existe no campo democrata, que diz que a única maneira de resolver a ameaça chinesa é mudar o regime político na China. Isso implica também uma estratégia de confrontação de alta intensidade. Nesse sentido, em todas as questões que são relevantes, há uma oposição entre as duas candidaturas. A regra na política internacional é a continuidade da política externa para lá das mudanças de governo, mas essa regra não se aplica aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos são, ao contrário da maior parte dos outros Estados, são uma potência soberana e têm liberdade de escolha na política internacional, e nesse sentido as divisões internas têm uma projeção imediata nas relações internacionais. E há a questão do isolacionismo também, não é? Do facto de Donald Trump apostar numa América primeiro em relação ao resto do mundo, correto? Exato. Não sei se isolacionismo é um termo preciso, é um termo que nós podemos usar à falta de um melhor termo, mas aquilo que nós estamos a falar não é propriamente de um regresso impossível ao isolacionismo, embora os Estados Unidos tenham um mercado interno prodigioso, apesar de tudo não é possível, e seja o país, entre os grandes países, o menos dependente das relações económicas externas. Não é possível imaginar um regresso a uma posição isolacionista, mas nós podemos dizer que aquilo que Donald Trump representa é uma nova política em que os Estados Unidos se recusam a continuar a suportar o fardo da ordem mundial.
garantir a ordem internacional não é fácil. Exige sacrifícios por parte dos Estados Unidos, e Donald Trump e uma maioria no Partido Republicano não está disposta a continuar a suportar esse fardo da ordem internacional. É isso que quer dizer o Make America Great Again, e nesse sentido nós podemos falar de um retraimento estratégico dos Estados Unidos, ou, à falta de melhor termo, de isolacionismo. E agora, eu vou pegar aqui em 2 trechos que queria que voltando a Carlos, que comentássemos, analisando, lá está, agora é mais em detalhe a questão da Ucrânia. Vou pegar num editorial do Financial Times, que a Teresa usou na newsletter que escreveu para o jornal, que diz assim: entretanto, em Washington e em algumas capitais ocidentais e nos corredores de Kiev, o ambiente está a mudar de uma total determinação, no sentido de que a guerra apenas terminaria com a expulsão do exército russo do território ucraniano, para o reconhecimento relutante de que um acordo negociado que deixe grande parte do país intacta pode ser a melhor esperança. É uma posição muito semelhante à que Paul Taylor escreveu no Guardian ontem, em que ele escreve: nos corredores de Bruxelas há a sensação de que a vontade política de ajudar a Ucrânia a prevalecer sobre a agressão russa está a diminuir em ambos os lados do Atlântico. Carlos, o que é que aconteceu para se ter chegado a este ponto, a este sentimento? Os aliados atingiram a tão anunciada fadiga de guerra? A estratégia de desgaste de Vladimir Putin está a ter aqui alguns frutos? Há uma negação por parte das elites ocidentais de que estamos em guerra. Estamos em guerra na Europa, estamos em guerra no Médio Oriente, e amanhã podemos estar em guerra na Ásia. É uma situação que me lembra muito aquilo que se passou durante os anos 30 e mesmo até 1939. Os homens de Munique, que aceitaram entregar os Sudetas e depois a Checoslováquia à Alemanha nazi, não queriam fazer a guerra e entendiam que podiam fazer concessões ponderadas, concessões limitadas, e com isso evitar ou adiar a guerra. A lição de Munique é que não conseguiram, mas apesar de nós conhecermos as lições de Munique, estamos a repetir exatamente, e em parte pelas mesmas razões, estamos a repetir nas democracias a mesma atitude. As democracias são essencialmente pacíficas. É verdade que quando deixam de ser pacíficas são de uma brutalidade completa na guerra, como Israel tem demonstrado. E de certa maneira a Ucrânia também é capaz de demonstrar. Mas até se chegar lá, até se chegar a um ponto de não retorno, as democracias preferem a paz à guerra e preferem esquecer as lições de Munique e continuar a adiar o problema, continuar a adiar o momento em que tem efetivamente de mudar radicalmente de política, passar de uma economia normal, de uma economia de paz, para uma economia de guerra. Isso tem, obviamente, custos políticos muito fortes, e em nenhum país, incluindo nos Estados Unidos, se está a fazer sequer uma transição nesse sentido, sequer uma transição moderada nesse sentido. A Teresa leu o editorial do Financial Times e usou na sua newsletter, mas eu vou-lhe fazer uma pergunta sobre o que eu li no The Guardian. Do Paul Taylor. Ele, citando aqui diplomatas ocidentais, ele explica que, de facto, o ambiente é estranho, e há um diplomata em particular que lhe diz que a única forma de o Ocidente voltar a unir os esforços em torno da Ucrânia seria se Kiev voltasse a sentir o que sentiu em fevereiro de 2022. A Teresa acha que é preciso algo tão drástico, ou pode haver aqui outro momentum, outro wake-up call para, no fundo, esta questão que o Carlos estava a dizer, de que as elites europeias neguem que estamos em guerra? Há dois problemas muito sérios que se colocam hoje à Europa. Por um lado,
os principais governos europeus estão numa posição de grande fraqueza interna e os líderes nos dias de hoje têm revelado muito pouca coragem, olham para o imediato, para aquilo que dizem as sondagens, para as próximas eleições, olham pouco para o médio prazo. Por outro lado, a Europa, ela própria, a União Europeia, nós às vezes não nos damos conta disso, atravessa um momento que eu podia classificar de bastante mau. Há crise económica, não há crescimento, há divisões cada vez maiores em relação a uma série de políticas que vão desde os carros elétricos até às migrações. Acho que não há mesmo nenhuma política comum que escapa a essas divisões. Temos a extrema-direita a avançar. Portanto, o quadro político da União Europeia neste momento, e pelo menos até que os novos órgãos e os novos titulares, enfim, Ursula von der Leyen é a continuação, mas a alta representante Kaja Kallas e o Presidente do Conselho Europeu, António Costa, tomem posse, há aqui um certo hiato. A União Europeia está, de alguma maneira, sem liderança e isso torna, evidentemente, a questão da Ucrânia ainda mais problemática. Há nos governos europeus, sobretudo nos mais poderosos, como na Alemanha, por exemplo, uma certa esquizofrenia. Por um lado, nós vemos, por exemplo, militares alemães, políticos alemães, franceses, chamarem a atenção para o facto de, se não derrotarem a Rússia ou enfraquecerem a Rússia na Ucrânia, daqui a 4 ou 5 anos podem estar confrontados com uma guerra com a própria Rússia. E no dia seguinte vemos esses mesmos líderes tentarem encontrar uma solução qualquer que acabe o mais depressa possível com a guerra. Ou seja, não há uma estratégia clara. Como os Estados Unidos também estão numa fase em que o próprio presidente Biden não assume uma liderança clara em relação ao apoio à Ucrânia, no sentido de lhe dar os meios para, no terreno, provocar sérios danos à Rússia. A Europa sem a liderança americana, as eleições norte-americanas, tudo isto se conjuga para esse ambiente de dúvida, de enfraquecimento, de divisão, que é extraordinariamente prejudicial para a guerra da Ucrânia. Aliás, estamos a ver os esforços que o presidente Zelensky está a fazer. Havia uma reunião importantíssima no dia 12 em Ramstein, na Alemanha, a reunião do grupo de contacto de Ramstein, que reúne todos os países que apoiam a Ucrânia, na qual, pela primeira vez, o presidente Biden estaria presente. Essa reunião foi adiada por causa do furacão Milton nos Estados Unidos. Zelensky está a tentar substituí-la por uma volta que o leva a Paris, ao Reino Unido, a Berlim, para ver se consegue chamar à colação os seus aliados europeus para lhes explicar que a guerra atravessa um ponto de viragem que pode ser decisivo, mas tudo isto continua numa situação relativamente fluida, que apenas o novo secretário-geral da ONU, Mark Rutte, e os países nórdicos, a Suécia, a Dinamarca, a Finlândia, tentam contrariar, chamando a atenção continuamente para aquilo que está em causa na Europa. Se a Europa deixar que a Rússia leve a sua avante na Ucrânia,
a Europa não viverá em paz no tempo futuro, naquilo que podemos projetar do nosso futuro. Os líderes europeus sabem isso. Não conseguem agir em conformidade porque não têm a coragem de dizer aos seus eleitores aquilo que o Carlos acabou de dizer: vivemos numa economia de guerra, as coisas vão ter de mudar e vão implicar naturalmente sacrifícios. Carlos, não sei se quer acrescentar alguma coisa, tendo em conta que já falamos disto, ou se preferem que eu passe para o Médio Oriente. Em relação ao Médio Oriente, a questão ainda é, de certa maneira, mais complicada. Certo. Nós podemos a falar da Ucrânia, mas no Médio Oriente... Eu só queria talvez acrescentar uma coisa. Claro. A guerra da Ucrânia, o desfecho da guerra da Ucrânia é muito mais importante para o futuro da ordem internacional e da relação de poder entre as grandes potências, as democráticas e as autocráticas, do que a guerra do Médio Oriente, na qual nós hoje temos toda a nossa atenção concentrada e onde a Europa, mais uma vez, não consegue ter uma palavra a dizer. Era precisamente por aí que eu ia, sobretudo para a atenção, até porque também tem sido essa uma das lutas de Volodymyr Zelensky desde o dia 7 de outubro, tentar combater a questão do agenda setting, não é? De captar a atenção para a Ucrânia. E esta semana, uma das notícias que voltou a marcar a agenda, e voltando ao início do nosso podcast, é a tensão entre Benjamin Netanyahu e a liderança norte-americana. O novo livro de Bob Woodward, War, que vai ser lançado no dia 15 de outubro, contempla passagens que, segundo o Washington Post, ilustram o esforço frenético e muitas vezes falhado da administração de Biden para evitar uma escalada no conflito no Médio Oriente. Carlos, o Jorge Almeida Fernandes, na newsletter que assinou aqui no Público na semana passada, ele falava da surpresa de outubro e da forma como o ataque de Israel no Líbano e uma possível resposta ao Irão poderiam afetar os democratas na corrida à Casa Branca. O primeiro-ministro israelita é, neste momento, um dos maiores trunfos que Donald Trump tem para as eleições de novembro? Há uma relação muito forte entre os dois, que é bem conhecida, e isso complica a situação. Quer Zelensky, quer o primeiro-ministro israelita, de resto, estiveram nas últimas semanas nos Estados Unidos, em plena campanha para as eleições presidenciais e, como dizia a Teresa outro dia, tudo o que diz respeito a Israel na política norte-americana ainda é uma questão de política interna, e de certa maneira o Irão também, uma vez que o Irão é, se quisermos, a Revolução Iraniana simboliza a pior derrota estratégica dos Estados Unidos desde 1979. Os Estados Unidos conseguiram vencer a Guerra Fria, conseguiram até agora enquadrar o crescimento da China, mas têm a Revolução Iraniana atravessada, não conseguem restaurar a sua posição preeminente no Médio Oriente enquanto existir a Revolução iraniana. A questão do Irão, de certa maneira, desse ponto de vista, é mais uma questão entre os Estados Unidos e o Irão do que entre Israel e o Irão. E depois da salva de mísseis do dia 1 de outubro, há, obviamente, uma crise aberta entre um primeiro-ministro israelita que quer tirar partido de uma oportunidade única para atacar os centros, as instalações nucleares no Irão, e os Estados Unidos, que temem, e provavelmente com uma boa parte de razão, que um ataque desse tipo significa que os próprios Estados Unidos vão ter que entrar em guerra, ou para proteger Israel, ou para proteger a Arábia Saudita de uma retaliação do Irão. E, portanto, é
nesse contexto dramático em que os Estados Unidos podem ser obrigados, contra a sua vontade, a entrar em guerra, que a questão se põe. E, obviamente que isso altera o contexto da campanha eleitoral. É muito raro haver uma situação deste tipo nas vésperas de uma votação nos Estados Unidos, e a necessidade dos Estados Unidos intervirem de uma forma dramática num conflito nas vésperas de uma eleição. Eu não sei qual seria o resultado dessa intervenção, porque se os Estados Unidos prevalecessem nessa intervenção, todos os argumentos de Donald Trump sobre as hesitações, a fraqueza, a falta de decisão do presidente Biden e da administração democrata cairiam por terra. Mas é um cenário demasiado dramático para podermos fazer uma previsão eleitoral. Teresa, no fundo, neste momento, tanto na Casa Branca como nos headquarters dos democratas, o que se deve esperar é que estas 4 semanas passem muito rapidamente. O problema é que vão passar exatamente ao contrário. Vão passar muito devagar, cada dia vai ser um dia, cada dia vai ser vivido de alguma maneira, embora isso não seja tudo, como eu já tentei dizer, na motivação dos americanos para irem a votos. Mas vai ser um dia de cada vez, e vivemos neste momento todos em suspense, os americanos, a Europa e no Médio Oriente, sobre qual vai ser a retaliação israelita ao ataque de mísseis do Irão no dia 1 de outubro. A imprensa israelita mais crítica de Netanyahu, que se preocupa muito com esta loucura megalómana do primeiro-ministro israelita de aproveitar a situação atual provocada pelo 7 de outubro, é conveniente sempre não esquecer, para mudar completamente o mapa do Médio Oriente e resolver de uma vez por todas a questão da segurança de Israel tal como ela vê. Há outras maneiras, naturalmente, de olhar para ela, mas os analistas israelitas que sabem destas coisas também chamam a atenção para que Israel não tenha capacidade militar, sem os Estados Unidos, só os Estados Unidos é que têm, para causar um dano definitivo nas instalações nucleares iranianas. Primeiro, porque esse dano definitivo exigiria uma campanha aérea muito forte, e Israel está demasiado longe do Irão para conseguir fazer essa campanha. Segundo, porque o Irão tratou de proteger as suas instalações nucleares, enterrando-as em grande profundidade no terreno, e só aviões e bombas norte-americanas de perfuração conseguiriam atingir essas instalações. O Israel não dispõe dessa capacidade, portanto há aqui um tempo de espera. Deve ter sido esse, com certeza, o tema fundamental do telefonema de ontem de Biden e Netanyahu, um telefonema que acontece depois de eles estarem quase 2 meses sem se falarem diretamente. É tudo isto que está em cima da mesa, certamente,
da administração norte-americana. É isto que está em cima da mesa do Conselho de Guerra de Israel, que reunirá entre hoje e amanhã para decidir a retaliação, e não há nada que nós possamos dizer de definitivo sobre aquilo que vai acontecer e sobre a repercussão do que acontecer nas eleições norte-americanas, ou seja, não é só nas sondagens que as eleições norte-americanas estão empatadas, nunca sabemos, nunca há uma diferença suficientemente significativa de Kamala Harris em relação a Trump que nos dê alguma tranquilidade. É também no cenário do Médio Oriente que as coisas estão de alguma maneira em suspense. E terminamos por aqui. Muito obrigado. Nós regressamos na próxima semana. Obrigado. Obrigada. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais. O público fica no ouvido.